E aí, galera? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 14 de Física 2, na primeira parte, que seria dar uma olhadinha na parte da potência que está envolvida nos geradores, tá ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente sabe é que nos geradores nós temos basicamente três partes principais. A gente vai ter a parte total, que é aquilo que é gerado pelo gerador, que a gente vai chamar de potência total. É a potência produzida pelo gerador. A gente vai ter a parte útil, que vai ser justamente a potência que vai ser fornecida ao circuito, é aquilo que o circuito vai utilizar de fato. E, como sempre, vamos ter também a parte do aquecimento, que vai ser representada pela potência dissipada, que é justamente aquilo que é perdido na resistência interna do gerador. Bom, o que acontece aqui é que a gente vai fazer simplesmente uma conservação da energia para esse caso. Por quê? Porque a energia não pode, é que nem o Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que vai acontecer é que, como a gente tem aqui o gerador, a parte produzida fica justamente nessa parte aqui da força eletromotriz. É onde vai ser gerado toda a energia do gerador. Ele vai pegar e vai fornecer isso daqui para um circuito, mas não vai fornecer tudo. O que ele vai fornecer para o circuito, ou seja, a parte útil, vai ser a parte que ele gera, devido à força eletromotriz, menos a parte que ele perde, justamente na resistência interna. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser basicamente um equilíbrio, onde a gente vai ter o seguinte: a potência total, que vai ser aquilo que vai ser gerado pelo gerador, vai ser a soma da potência útil mais a potência dissipada, porque ambas, tanto a potência útil quanto a potência dissipada, elas vêm do próprio gerador, né? Elas não surgem do nada. Elas são como se fosse uma parcela dessa potência total que é gerada pelo gerador. Essa potência total, como é que a gente calcula a potência? Bom, a gente tinha visto que potência era simplesmente o produto da tensão, a DDP, vezes a corrente elétrica. No caso para o gerador, a tensão, né, a DDP entre os seus terminais, entre esses pontos aqui, entre esses terminais, vai ser a força eletromotriz. Né? A gente não chama de tensão. Então, para o gerador, a potência total vai ser força eletromotriz vezes a corrente. Para a parte que vai ser utilizada pelo circuito, a potência útil vai ser a DDP vezes a corrente. Lembrando que essa DDP ela é a diferença de potencial entre esses terminais aqui do gerador, né? Por exemplo, se esse cara for um ponto A e esse outro aqui for um ponto B, o U é justamente a DDP entre esses dois pontos, né? Ó, é a parte útil, certo? E vamos ter também a potência que vai ser dissipada na resistência interna, que aí a gente vai utilizar RI ao quadrado. Por que RI ao quadrado? Porque a gente costuma representar essa resistência interna pela lei de Ohm mesmo, puramente dita, né? U vai ser R vezes I. No caso aqui, a potência vai ser multiplicada pela corrente, né? Então a gente vai ficar com R vezes I vezes o outro I devido à potência. Então por isso fica R ao quadrado. Ou seja, muito parecido com as coisas que a gente já tinha visto lá na associação de resistores, né? Então tá aí, pessoal. A gente tem a potência total, que é aquela que é gerada, a potência útil, que é aquela consumida pelo circuito, e a dissipada, que é aquela que é perdida devido ao aquecimento, efeito Joule. Uma outra coisa importante também da gente saber é o rendimento, a ideia do rendimento, ou seja, o quanto que o gerador ele consegue fornecer de energia ou de potência útil para um circuito em comparação com aquilo que foi gerado. Rendimento, por definição, vai ser a parcela útil sobre a parcela total. No caso aqui, esse PU seria a potência útil, ou seja, aquilo que vai ser utilizado pelo circuito, e esse PT vai ser a potência total do gerador, né? A potência que ele acabou gerando. Mas outra maneira da gente representar também esse rendimento seria o seguinte: potência útil, como a gente acabou de ver, ela é DDP U vezes o I. Isso daqui é a potência útil. A potência total, como a gente também viu quase agora, vai ser a força eletromotriz vezes a corrente. Vejam que se a gente fizer essa razão, a corrente vai acabar cancelando e a gente vai poder ter essa outra relação aqui para o rendimento do gerador. Vai ser a DDP útil, né, entre os terminais do gerador, e a força eletromotriz,
que é aquela parte onde ele está gerando, é a parte total do gerador. Beleza? Vamos agora exercitar um pouquinho. Vamos fazer um exemplo bem simples, onde a gente tem o seguinte. Um gerador elétrico possui uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 1,5 ohms. Bom, então a gente já tem aqui as seguintes informações. A gente tem que essa força eletromotriz vale 12 volts, o Ezinho, e a resistência interna, o Rzinho, está aqui ele, já vale 1,5 ohms. Show. Continuando. Quando a corrente elétrica fornecida por esse gerador for de 2 amperes, então a gente tem a situação quando a corrente for 2 amperes. Determine. No item A, vou apagar aqui essa resistência que ficou em cima, pede a potência útil. No item B, a potência dissipada. E no item C, a potência total. Então vamos lá, vamos encontrar a potência útil. Para a gente encontrar a potência útil, eu preciso da DDP, certo? Então a gente tem que encontrar a DDP. Então vamos lá. Ah, e por último, pedir o rendimento, né, que seria o item D. Bom, vamos aqui para a solução. Primeiramente, a gente sabe lá do gerador que a equação do gerador é essa daqui, né? Ó, a DDP entre os terminais do gerador vai ser a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, certo? No item a questão está querendo a potência útil, então eu tenho que encontrar inicialmente quanto é que vale essa DDP. Então vamos lá. Como a gente sabe, a força eletromotriz é 12, a minha resistência interna é 1,5 e a corrente 2 amperes. Com isso, vai ficar 12, 1,5 menos 1,5 vezes 2, vai ficar 3. Conclusão, a minha DDP vai ser de 9 volts. Bom, com isso a gente já pode encontrar quanto é que vale a potência. Como a corrente elétrica são 2 amperes, a potência útil vai ser simplesmente U vezes I, ou seja, 9 vezes 2, que são 18 watts. Prontinho, então a gente já sabe que a nossa potência útil, potência que o gerador está entregando para essa situação, vai ser de 18 watts. Vamos agora fazer o item B. O item B está pedindo a potência, deixa eu voltar aqui, a potência dissipada. Então vamos lá. A potência dissipada por esse circuito vai ser quem? Bom, a potência dissipada vai ser a potência do R e ao quadrado. Né? A gente já tinha visto isso daqui. Bom, a gente sabe que a resistência interna vale quanto? A resistência interna vale 1,5. A gente sabe que a corrente vale quanto? 2. Agora ficou moleza. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar a potência dissipada 1,5 vezes 4. 1,5 vezes 4, 6. Então a gente tem que a potência dissipada vai ser de 6 watts. Então ele perde 6 watts. Ok? O item C. O item C está pedindo a potência total. Potência total, depois de encontrado o útil e o dissipado, fica moleza, porque a potência total vai ser simplesmente a soma das potências. Potência total vai ser a potência útil, que a gente já achou, a potência dissipada, que a gente também já achou, que vai ficar 18 mais 6. Conclusão, quanto é que vai dar isso daqui? Potência total vai ser 24 watts. Ou seja, esse gerador, pessoal, ele está gerando para essa situação uma potência de 24 watts. Porém, só está entregando para o circuito quanto? 18 watts, porque ele está perdendo 6 na resistência interna. E o item D, que é o último item, ele está pedindo o rendimento. Bom, já que a gente encontrou potência útil, potência total, a DDP, e já sabíamos a força eletromotriz, ficou fácil. A gente pode, por exemplo, utilizar logo direto essa relação aqui para o rendimento do gerador. U, que é a DDP, sobre a força eletromotriz. O U a gente já achou valer 9 volts. A força eletromotriz é 12. Então vai ficar 9 dividido por 12. Se tu dividir isso daqui, vai ficar dividindo em cima e embaixo por 3.
ficaria 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75 ou, em porcentagem que é o mais comum, 75%. Bom, isso significa o quê? Significa que de tudo que esse gerador gera, ele apenas está fazendo o circuito utilizar 75%, tá bom? Então, apenas 75% da energia total do gerador está sendo utilizado, beleza? Bom, vamos para mais um exercício, onde esse exercício diz o seguinte: o rendimento de um gerador é 80% quando a corrente elétrica percorrida por ele é de 5 amperes. Então, quando ele está falando aqui que o rendimento é de 80%, significa então que a relação útil sobre o total vale 80%. Tá bom? Beleza. Continuando. Sabendo que nessa situação o gerador fornece ao circuito externo 120 volts, então ele está te dando isso aqui, já seria a minha DDP entre os terminais do gerador, tá bom? Ou seja, a parte útil. Ele já está te dando a parte do U. Aí ele pergunta, quanto é que vale a força eletromotriz, a resistência interna e represente a curva do gerador. Ou seja, ele quer que a gente coloque a tensão em função da corrente e escreva, represente graficamente como é que fica ela, tá bom? Então vamos lá. Bom, deixa eu anotar aqui os dados dessa questão. A gente sabe que o rendimento é de 80%. A gente sabe que a corrente elétrica para essa situação ela é de 5 amperes. Opa. A corrente é de 5 amperes. Que a DDP, no caso aqui, vai ser de 160 volts. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Bom, a gente sabe isso daí. Primeira coisa que ele pediu foi a força eletromotriz. Bom, fácil da gente encontrar a força eletromotriz, né? Por quê? Porque se a gente tem a DDP e temos o rendimento, dá para a gente encontrar a força eletromotriz. Então vai ficar, ó. A gente sabe que o rendimento ele vai ser U, que é a DDP, sobre a força eletromotriz. O rendimento é 80%, pessoal. 80% é a mesma coisa, né, que 0,8. Lembrem que a gente não pode fazer continha com a porcentagem. Ela é apenas uma representação. Então vai ficar, ó, 0,8, a DDP é de 160 e a força eletromotriz é o que a gente está querendo. Então passa o 0,8 para o outro lado, então a gente vai ter, ó, 160, 0,8. Se a gente fizer essa continha, vamos tirar essa vírgula para ficar mais fácil, né? Tirar a vírgula, é uma de uma casa, vai ficar 1.600 dividido por 8. Isso daqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar exatamente igual a 200. Portanto, a minha força eletromotriz ela é de 200 volts. Beleza? Então, pronto, eu já achei a minha força eletromotriz. Bom, no item B, ele pediu a resistência interna. Então, vamos fazer aqui. Item B, ele quer a resistência interna. Como é que eu faço para encontrar a resistência interna, professor? Equação do gerador, tá? Então, vamos lá. U vai ser igual a E menos o RI. O U, pessoal, vale quanto? O U vale, tá aqui, 160. A força eletromotriz, acabei de encontrar ela, que é 200. O R é o que a gente está querendo e a corrente é de 5 amperes. Pronto, né? Só fazer conta. Passa esse 160 para o outro lado e o 5 também para o outro lado, vai ficar 5R igual a 200 menos 160, certo? Beleza. Então vai ficar 200 menos 160 dá 40. Então vai ficar 5
vezes R igual a 40. Passo 5 para o outro lado, a gente vai ter que o R vai ser igual a quanto? 8 ohms. Beleza? Então tá aqui, achamos a resistência interna. E o item C, o que ele pediu aqui, né? E isso representa a curva do gerador. Pronto. Vamos representar aqui a curva do gerador. Como é que vai ficar isso? Bom, a curva do gerador, ela é uma curvazinha que representa no eixo vertical a DDP e no eixo horizontal a corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. A gente já tinha falado sobre isso, mas esse pontozinho inicial, de onde ele sai, né, de onde a reta sai, é o que a gente chama de termo independente, né? Esse termo independente aqui vai ser a minha força eletromotriz. Então aqui de onde ele sai, esse pontozinho aqui inicial vai ser a força eletromotriz, e pelo fato de ser um gerador, vou ajeitar que essa reta aqui ficou boa não, né? Pelo fato de ser um gerador, ficou quanto? 200 volts aqui, nesse ponto, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode calcular é esse pontozinho bem aqui. Quem é esse cara aqui, professor? É a corrente de curto-circuito do gerador. A gente já tinha falado sobre isso. Como é que a gente calcula a corrente de curto-circuito? Bom, a corrente de curto-circuito de um gerador, ela vai ser dada simplesmente por força eletromotriz dividido pela resistência. Então vai ficar 200 dividido pela resistência que é 8, tá ok? Então se você fizer aqui, deixa eu ver, 200 dividido por 8 vai ficar 25, né? Seria 25, deixa eu ver, 8 vezes 5, 40, vai 4. Isso, exatamente. Então esse pontozinho aqui seria 25 amperes, tá bom? Pronto, então tá aí, a gente representada a curva do gerador, calcula da resistência interna e a força eletromotriz. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!